Há um tempo atrás eu fui desafiado pela ilustradora Eri, que também tem um canal aqui no YouTube que é maravilhoso. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui. E ela me desafiou a fazer um desenho realista só usando a cor rosa. O desenho não ficou super realista, mas no final das contas foi super divertido e todo mundo amou esse desafio, inclusive eu. E eu amei tanto que eu vou fazer um outro. E a cor escolhida é a cor verde, então a gente vai fazer um desenho só podendo usar cores verde. Eu tô bem empolgado, não sei no que vai dar, mas eu espero que dê bom. Bom, vem comigo, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito, mas muito importante pro canal crescer. E agora a gente tem o nosso grupo particular lá no Discord. O primeiro link na descrição vai direcionar você lá pro nosso grupo no Discord. Um grupo onde a gente pode falar sobre qualquer coisa relacionada à arte. A gente pode se expressar, vocês podem mandar os desenhos de vocês pra mim, vocês podem pedir dicas, a gente pode conversar sobre arte, sobre várias coisas. Além de que no futuro, quando esse Discord estiver bombando bastante, eu pretendo fazer vídeo olhando os desenhos de vocês lá. Então corre pra descrição do vídeo e participe da nossa comunidade de JB Arts. Bom, agora chega de falar e vamos pro vídeo. Como vocês podem ver, eu peguei todos os meus lápis verdes. Não são todos, mas a maioria tá aqui. Lápis verde é uma coisa que a gente tem muito, porque a gente, eu digo, pessoas que faz desenhos de pessoas, desenhos realistas, porque a gente sempre acaba precisando de uns lápis que vêm em certas caixas, por exemplo, lápis preto, lápis branco, e eu não gosto muito do lápis cor canela, então aí às vezes tem que comprar uma caixa inteira só pra conseguir esses 3 ou 4 lápis que sempre acabam primeiro porque a gente acaba usando demais. Aí com isso vem muito lápis verde, muito lápis azul, essas cores assim mais comum que vem na caixa de 12 e de 24 cores, justamente porque você precisa comprar de novo os mesmos lápis só para conseguir outros que já acabaram. Então por isso que eu tenho muito lápis verde. E eu sei que toda hora que eu mostro os lápis sempre vem um monte de gente de falar: ai, por que tu não doa? Ai, por que tu não dá? Ai, não sei o que. E a resposta é muito clara: eu não quero. Tá, gente, quando eu quiser dar ou quando eu quiser eu faço isso, sabe? Até porque, como eu sou professor de artes, eu sei que em escolas, quer dizer, eu ainda não comecei a dar aulas, né? Mas quando eu começar a dar aulas, eu sei que lápis é uma coisa que às vezes não tem na escola, dependendo de como que a escola é. E aí eu pretendo guardar esses lápis para os meus alunos poderem usar, e também porque eu quero fazer experiências do tipo, será que um lápis antigo de 10 anos tem o mesmo acabamento ou funciona do mesmo jeito que o novo? Por isso que eu nunca dou esses lápis que eu gosto de ter, tá? Eu não tô considerando lápis assim meio verde água, sabe? Porque eu acho que eles acabam sendo muito diferentes. Isso aqui eu até tenho que tirar que tá errado, tá? Então eu peguei lápis verde, tá? Desde esse verde assim super limão, tem verde também pastel daquele da atriz, tem de várias marcas aqui, tá, galera? Então tem vários tons de verde, tem caneta, marcador também, tem até esse marcador aqui esses marcadores normal de letras, assim, que a gente usa em trabalho, escola, essas coisas, né, comum. E também tem 2 marcadores super verde, tá? Tem um que até, inclusive, esse da Cis, que tem uma ponta de brush, ó. Vou botar aqui embaixo, que o fundo é branco, e vocês conseguem ver. E a outra ponta é mais fininha. Mas agora, vamos pôr a mão na massa e desenhar. A única regra é que eu posso usar lápis grafite, tá? Então, lápis de escrever, esse daqui, que eu vou usar, é um 2H, que ele não tem muita pigmentação, então depois na hora de apagar vai ser mais fácil, não vai ficar marcado, tá? Mas também é só pra fazer o esboço, depois eu vou ter que apagar e só vai ficar mesmo as cores verdes. Tô empolgadíssimo porque tem vários tons diferentes, eu acho que vai dar pra gente trabalhar bastante com tons mais claros e mais escuros. Tô animado, vamos lá! Então vamos lá, galera, eu comecei fazendo um círculo pra fazer o rosto, e eu fiz conforme aquele tutorial de como desenhar o rosto, que é o meu vídeo mais assistido aqui do canal. Eu não saio muito daquilo, tá? Eu faço bem parecido com o que eu mostro lá, claro que de uma forma mais facilitada, porque como eu já desenho há bastante tempo, eu meio que já tenho uma certa noção de cada coisa que fica dentro do rosto, tá? Mas se caso você tem dúvida nessa parte, é só ver o vídeo que eu vou deixar linkado aqui, a playlist de tutorial de JB Arts. E também eu até comentei ali, né? Eu tô usando um lápis com pouco pigmento, um lápis grafite bem fraquinho pra não marcar, tá? E a foto de referência que eu tô usando é essa daqui, que eu queria fazer uma coisa assim, eu queria fazer um rosto, um busto assim, né, igual o outro, porque como o outro eu fiz nesse estilo assim, não é super hiper realista, mas tem bastante luz e sombra, é um desenho caprichadinho assim, sabe? Então eu queria fazer na mesma vibe, como se fosse tipo da mesma série, sabe? Assim, da mesma série de desenhos. Por isso que eu optei por
por manter o busto dela daquele jeito e tal. Depois que eu fiz todo o desenho, eu pego o lápis verde mais escuro que eu tenho, tô usando da Faber-Castell, tá? E eu vou contornar todo o desenho, tudo que tá no desenho, porque como esse desenho só vai ter uma cor, não tem problema fazer todo o contorno do desenho todo só com verde, né? E foi o que eu fiz. Ó, e depois eu peguei a borracha e apaguei tudo pra só ficar mesmo o lápis de cor. Depois o lápis mais clarinho que eu tenho verde, é um verde limão, assim, bem clarinho que eu tenho, que é da caixa de 60 cores da Faber-Castell. Eu tô pintando toda a pele de uma forma, assim, bem uniforme, pra que fique tudo certinho e fraquinho, pra não tirar a porosidade do papel, tá? Não aperta o lápis nessa hora. Faz bem de fraquinho, usa pouquinha força, mas tome cuidado pra não deixar, não deixar partes mais escuras, outras mais claras, tá? E depois eu vim com lápis verde folha, tá? Esse é o lápis verde mais comum, tem até acho que na caixa de 12 cores, tá? E aí eu tô basicamente fazendo toda a luz e sombra com ele. Num desenho tradicional, eu provavelmente estaria usando ou marrom, se a pele for mais escura, ou canela, se a pele for mais clara, tá? Então eu tô fazendo os mesmos passos, com a diferença que eu tô usando só lápis verde, tá? Essa hora eu me desprendi um pouco da referência, então eu não fiquei olhando pra referência, por isso que ela não... Depois vocês vão ver que ela não vai ficar idêntica à referência, tá? Essa não foi o objetivo, era realmente parecer... enfim, a ideia era parecer um desenho, assim, com características realistas, mas que ao mesmo tempo tivesse um toque, assim, meio cartoon, sabe? Meio animação de filme. Essa foi enfim, o que eu pensei, né? E essa é a parte mais importante, tá? Do desenho, porque, basicamente, a fisionomia da pessoa não é dada só pelos traços e pelos formatos das linhas, né? E sim também pela luz e sombra. Porque o jeito que o seu rosto bate na luz reflete a luz, reflete sombra de um jeito totalmente único, né? E isso faz parte da característica da pessoa, tá? Então eu tomei cuidado ali pra fazer o narizinho, fiz tudo bem certinho. E eu acho que até falo depois ali, eu quero que vocês comentem qual é a próxima cor que eu devo usar, tá? Qual que é o próximo desenho? A gente pode fazer azul, a gente pode fazer roxo, a gente pode fazer amarelo, tem tantas cores que a gente pode usar e eu acho que cada cor vai ter sua dificuldade, né? Por exemplo, essa cor verde eu achei muito mais fácil de fazer do que com rosa. Com rosa eu passei muito mais trabalho. E eu acho que os motivos principais pra isso foi porque lápis cor rosa vem geralmente menos nos lápis de cor que a gente compra de todas as marcas, sempre vem uns 2 ou 3, então são quase sempre os mesmos tons e aí não tem tantas diferenças de tons, diferente do verde. Como o verde é um lápis, uma cor super comum, sempre tem verde, então quando vem um verde super diferente do rosa, que por exemplo na caixa de 12 cores eu acho que nem vem, a não ser do rosa claro, né? Como vocês podem ver, eu contornei ali a parte dos olhos dela ali, do gatinho, da maquiagem, os cílios com o escuro, com o verde escuro, tá? E aí só pra dar um contraste a mais, só pra eu visualizar melhor o desenho, mas depois eu vou passar um marcador. Eu uso um marcador que eu não gosto muito, tá? Que foi aquele que eu mostrei lá, que tem duas pontas no início. Por que eu não gostei? Porque eu acho que ele marca muito a sobreposição, assim, sabe? Ele não é muito translúcido e aí fica super marcado a caneta. Ainda bem que eu usei o marcador, como vocês ainda não comecei, né? Mas vocês vão ver que ainda bem que eu usei o marcador no cabelo, tá? Por quê? Porque aí a textura que ficou do marcador realmente ficou parecendo fios de cabelo e daí não ficou tão esquisito. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma pele com aquela cor, com um lápis daquela marca, né, específica ali que eu mostrei, que eu não lembro mais o nome, mas aí você pode voltar ali no vídeo que você vai ver o nome da marca, não daria certo, ficaria super marcado e esquisitíssimo, tá? Enfim, tá aqui a minha opinião sobre o marcador, mas no final das contas é um marcador bom, assim, tipo, funcionou, sabe? Mas marcou bastante textura, ficou meio esquisito, tá? Ainda tô como vocês podem ver, ainda tô ali trabalhando no rosto, como eu falei, essa parte é bem importante, então eu fico muito tempo, ó, agora sim que eu peguei o marcador que eu tô falando, e pra essas partes serviram muito bem, porque como é uma brush pen, a pontinha é super fininha e eu consegui fazer o delineado ali do olho dela bem fininho também. Aí eu aproveitei e já fiz a pupila do olho, tudo o que era pra ser preto, eu fiz com o marcador, justamente porque acho que de todos os verdes ali entre lápis e marcadores, seria o tom mais escuro que eu ia conseguir, então por isso que eu decidi usar o marcador, além de ser mais prático, principalmente no cabelo, né? Como vocês sabem, vários desenhos realistas, não sei se vocês sabem, se vocês são novos aqui, né? Mas já fiquem sabendo que vários desenhos realistas, quando eu vou fazer cabelo escuro, assim, castanho escuro ou cabelo preto, eu faço com marcador preto, eu passo tudo com marcador, e aí depois eu ilumino o cabelo com um lápis assim bem amanteigado com bastante pigmento, sabe? Porque é muito mais fácil do que ficar usando o lápis, né, tipo, preto toda hora, tá? Mas às vezes eu uso também lápis preto, aí depende muito do desenho do meu feeling, sabe? Às vezes eu prefiro usar marcador, e foi o
caso aqui eu usei o marcador mais escuro da cor, tá? Ó, e como vocês podem ver, fica meio marcado assim, não fica uma cor bem chapada, sabe? Fica uma cor assim meio... Dá pra ver os riscos do marcador, sabe? Por isso que eu acho que não vai ser tão bom pra desenhar outras coisas. Mas como é cabelo, e cabelo tem essa textura de fios, né? Ajudou um pouquinho na textura, sabe? Então não ficou tão esquisito, mas se eu tivesse usado em outro lugar, provavelmente eu ia detestar. Ó, como vocês podem ver, ainda falta os lábios dela. Eu já tô quase terminando de passar o marcador por todo o cabelo, tá? Aí eu tô aproveitando até dessa marca dele pra tentar fazer conforme o caimento ali do cabelo, né? Pra não ficar esquisito. Eu não ia pintar, tipo, por exemplo, na horizontal, que não ia fazer sentido nenhum. E aí, depois eu pintei ali os olhos pra deixar os olhos mais realistas. Botei uma corzinha branquinha ali, que espero que vocês não briguem comigo, mas eu tive que usar, porque eu errei um pouquinho ali o brilho do olho. Então eu usei uma caneta branca pra fazer ali. Aí faço os lábios com o Super Soft da Faber-Castell, um verde. E também uso um marcador como se fosse o preto ali entre os dois lábios. Fiz um contorno bem marcado, porque eu acho que fica legal com a estética da maquiagem ali, do olho bem puxado, meio fox style, sabe? E aí já tá quase basicamente pronto o desenho. A última coisa que eu faço, eu pego o verde mais escuro e tento dar uma cor escura assim no cabelo, mas não funcionou realmente. O marcador era a cor mais escura. E aí eu passo um lápis super claro da Faber-Castell pra dar uma iluminada no cabelo, que eu faria com lápis branco, né? E enfim, aí agora a gente já consegue ver o resultado final do desenho. E me siga no TikTok que já tem vídeo lá sobre esse desenho, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse desenho. Coloque aí embaixo o que você achou dele e qual que é a próxima cor que eu devo usar, porque eu decidi transformar isso num quadro e fazer vários desenhos usando apenas uma cor. Então coloque aí nos comentários qual é a próxima cor. Qual é a sua cor favorita, hein? Coloque aí nos comentários. Se caso você ainda não deixou seu like, deixe seu like, que vocês estão esquecendo de deixar o like nos vídeos e vocês estão assistindo e não deixando o like. Isso não pode. Tem que sempre deixar o like pra engajar aqui dentro do YouTube e fazer o canal crescer. Se inscrever no canal se caso você ainda não é inscrito. Compartilhar com seus amigos que amam desenhar. E participe do nosso grupo na Discord, que vai estar o primeiro link aqui. Não esquece, o primeiro link na descrição vai direcionar você para o nosso grupo particular. Bom, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e, como sempre, continue desenhando.